Olá, pessoal. Mais uma aula aqui do Dissecando e agora a gente vai falar sobre a aspiração das vias aéreas. Este tema é muito complexo e vem se tornando uma batalha entre os profissionais da área da saúde, entre principalmente a enfermagem e a fisioterapia. Vou trazer algumas coisas para vocês e sobre as resoluções, a resolução especificamente, e os pareceres que tratam sobre o assunto, tá? Nossa fundamentação aqui está na Lei do Exercício Profissional e também na Resolução 557 de 2017, COFEM, tá bom? Vou falar também, vou trazer pareceres e entendimento lá do COFITO, tá? Para poder a gente trabalhar melhor e entender este tema que é bem confuso, tá ok? Vamos lá. Eu quero deixar bem claro aqui que as pessoas confundem muito, isso vocês têm lá no primeiro módulo, quando a gente faz diferenciação entre lei e resolução, que nossa resolução do COFEM não é algo que possa ser imperativo aos determinados outros profissionais, como fisioterapeutas, médicos, nutricionistas. Não podemos pegar a nossa resolução e colocar para eles como um dever que eles devem cumprir. Não. Nossa resolução é para a enfermagem, tá? Mesma coisa com eles. Eles não podem pegar uma resolução deles, que eles fazem isso, né? E por desconhecimento, e falar, olha, na minha resolução diz que o meu conselho entende que é função da enfermagem, não é função da fisioterapia, tá bom? Então, vamos desconstruir esta imagem errada que é passada para a gente começar aqui a trabalhar, tá? Quando a gente fala sobre aspiração de paciente, né, e aspiração de vias aéreas principalmente, as pessoas se confundem um pouco. Eu vou descer um pouco, eu vou lá na resolução, e isso está aí no material de apoio de vocês, tá? A resolução 557, ela fala o seguinte, eu já parto para o segundo artigo, e eu vou ler o artigo aqui, o segundo e o terceiro, tá? Vou ler os quatro primeiros, segundo, terceiro e o quarto. Eu vou identificar, eu vou interpretar essa resolução e agora você vai entender de uma vez por todas, tá bom? Vamos lá, olha só. Artigo 2º traz o seguinte: os pacientes graves submetidos à intubação orotraqueal ou traqueostomia em unidades de emergência, internação, semi-intensiva, né, aqui ele fala sobre as áreas, deverão ter suas vias aéreas privativamente aspiradas por profissional enfermeiro. Tá? E ele fundamenta aquele artigo, conforme a Lei do Exercício Profissional. Na Lei do Exercício Profissional, artigo 11, compete privativamente ao enfermeiro, inciso 1º, a linha M de Maria, é o seguinte: cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas é privativo do enfermeiro. O que quer dizer isso, minha gente? O que quer dizer isso? No artigo 2º, ele fala o seguinte: é privativo ao enfermeiro porque paciente com maior complexidade, necessita de maior estudo, necessita de um atendimento pelo enfermeiro. Gente, isso aqui está na nossa lei. Lei é lei. E vem na resolução para ser seguido. Ah, mas qual local que faz isso? Está errado. Tá? Não podemos justificar algo com o errado. Estamos errando também. Existe um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, onde que o desconhecido, quando acontece, as pessoas ficam falando, mas isso nunca aconteceu. Por exemplo, falar que o enfermeiro não faz, passa para o técnico do paciente grave, né? Isso aqui é perigoso. Essa justificativa é muito perigosa, porque quando o problema acontecer, você não vai poder usar essa desculpa, tá? Tem que fazer o quê? Tem que cobrar ou da coordenação, da supervisão do próprio enfermeiro, a função que ele exerça, tá? E eu vou falar mais o seguinte, artigo 3º, ele fala dos pacientes atendidos em outras localidades também, considerados graves, mesmo que não estando em respiração artificial. Pronto, o paciente não precisa estar em respiração artificial para ser do enfermeiro. Pode ser também, por exemplo, na emergência, esteja grave e aquela aspiração necessita ser pelo enfermeiro. Portanto, ele não precisa nem estar com tubo para ser a respiração do enfermeiro. Perceberam aqui o artigo 3º? Paciente considerado grave, mesmo que não estando em respiração artificial, ok? Deverão ser aspirados pelo profissional enfermeiro, tá? Aqui, no artigo 3º, ele fala, exceto em situação de emergência. Exceto em situação de emergência.
que também vale para o artigo 2º, tá? Que a gente pega lá no nosso código de ética, as situações que o técnico e o auxiliar podem executarem, exceto em situações de emergência. Quando tem risco iminente de morte, o profissional ele deve executar certas funções, mesmo que não seja privativo à classe, tá ok? A gente viu vários exemplos durante o nosso curso, a gente vê sobre isso, tá? E eu quero destacar aqui para vocês. Vocês perceberam a palavra-chave aqui, nesses 2 artigos, que faz total diferença? É o paciente grave. O paciente grave que deve ser avaliado aqui. Qual é o paciente grave aqui no tratamento? Quem é esse paciente grave que você está atendendo? Esse paciente grave, independente de como seja, é do enfermeiro. E o fisioterapeuta? Bem, a fisioterapia tem um parecer da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia e Terapia Intensiva, tá? De 2013. É um parecer antigo, porém, sempre usa em novas resoluções para dar apoio, para dar fundamentação. Ele fala o seguinte, tá? Eles entendem que é função do fisioterapeuta a aspiração do paciente apenas quando necessária, imediatamente após a realização de alguma conduta do fisioterapeuta. Quer dizer, o fisioterapeuta atuou naquele paciente, lógico depois, sendo necessária a aspiração, e logo depois que ele fez, aí que ele vai aspirar. Fora disso, o conselho dele diz que ele não tem que aspirar paciente, como, por exemplo, a enfermagem chamar. Então, quando o fisioterapeuta ele se recusa a aspirar um paciente porque a enfermagem está chamando, ele não está errado, porque ele está seguindo os preceitos do próprio conselho dele. O que precisa ter aqui nesta situação? Isso eu vou falar para vocês. Então, pessoal, quando o fisioterapeuta ele se nega a fazer, falando que não é dele, o Corém dele, ele apoia isso, o Corém. O conselho dele apoia isso, tá? Apoia isso. Apoia que ele não faça essa função dele ficar aspirando o paciente. Ele só vai aspirar o paciente em 2 momentos seguidos, sucessivos. Quando ele imediatamente terminar algum procedimento e que seja necessário a aspiração, né? Que esteja ali necessária. De cara, você vê que o paciente precisa ser aspirado. Ele não vai vir para aspirar o paciente regularmente, tá? Mesma coisa é a troca do filtro, né? Ele não vai ficar trocando o filtro se não tiver necessário. Ele não vai ficar análise desse filtro. Esse filtro fica com análise da enfermagem. Por quê? Faltam protocolos na instituição. E é isso que eu queria falar. Temos 2 resoluções que não se batem, mas não se agregam. Por quê? A resolução fala que é o enfermeiro que aspira dentro da equipe de enfermagem, tá? E o FITO fala que o fisioterapeuta só pode aspirar, só tem necessidade de aspirar naquele momento, após que ele acaba de fazer um procedimento, e também se o paciente necessita. O que precisa? De um protocolo institucional para determinar de quem é a função, tá? De quem é a função. Então, vamos lá. Voltando aqui, né? Quero voltar com vocês agora. O parecer técnico do Corém, Roraima, tá? Ele corrobora com o nosso pensamento, tá? O parecer 12/2012. Vai estar aí com vocês também no material, tá? Da mesma situação. Inclusive, fala de situações iminentes de morte que o técnico vai aspirar, tá? O técnico vai aspirar. Vamos lá. O fisioterapeuta, caso 1, fisioterapeuta passou pelo paciente grave, né? E ele não aspirou o paciente, tá? Ou ele passou pelo paciente e não trocou filtro. É uma omissão dele, tá? É uma omissão do fisioterapeuta a não fazer esse trabalho. Deve ser registrado isso. Mas você não pode obrigar o fisioterapeuta a querer aspirar o paciente, tá? O fisioterapeuta não está atuando conforme tinha alterado. Não é nossa função ver isso. Temos que ver se o fisioterapeuta, por exemplo, está sendo omisso quando ele deve atuar com o paciente. Ele está lá atuando com o paciente ele sai de lá, o paciente está encharcado, é uma omissão. Aí você tem que bater nisso. É omissão. Porque ele deve aspirar o paciente quando ele terminar de trabalhar com o paciente, ou fizer uma fisioterapia motora, ou fisioterapia respiratória, quer que seja, ou mudar no parâmetro do ventilador. Entenderam? Relatem isso, registrem isso. Quando você for técnico de enfermagem, quando você sendo técnico de enfermagem,
o enfermeiro passar essa responsabilidade para você aspirar paciente grave, deixe registrado isso, né, ao enfermeiro, que você não é responsável por isso, porque o seu conselho, o conselho dele também, o nosso conselho, o COFEM, ele proíbe, tá? É uma proibição, porque é privativo ao enfermeiro. Se é privativo ao enfermeiro, o técnico não pode fazer, então é proibição, tá? É dever do enfermeiro aspirar. Paciente grave, o paciente está com traqueostomia, mas naquele paciente crônico já não é um paciente grave. Lógico, em geral, em regra geral, tem que avaliar esse paciente, como é que ele está, tá bom? Ah, o paciente no home care, o técnico aspira. Se não for grave, não é do técnico. Se for grave, tem que estar o enfermeiro de plantão. Aí, o conselho tem que fazer a fiscalização, a parte dele, para fazer cumprir as suas resoluções. E ficamos com muita dificuldade, lembrando da aula de mencionamento, sobre a posição das nossas resoluções em face às empresas, às instituições de saúde, né? Porque não é lei. Olha como é complicado isso, né? A gente fica num mato sem cachorro, com alguma coisa determinada pelo conselho que não pode ser cumprida, ser exigida pelas instituições, tá? Eu queria trazer isso para vocês, que é algo que as pessoas ficam confusas demais sobre isso. Então, nessa situação, não fiquem colocando no plantão, é função do fisioterapeuta, porque não é, tá? Não é. O que necessita mesmo é uma determinação da instituição através de um protocolo. E o conselho não pode nem procurar fazer uma lei, por exemplo, para dizer que a enfermagem não é para aspirar o paciente, porque é a função, sim, da enfermagem, tá? É a função, sim, da enfermagem. E essas situações de, por exemplo, de aspiração, poderiam muito bem também criar algo para a exclusividade da enfermagem, quem sabe um campo aí na fisioterapia da enfermagem. Porque a enfermagem fica perdendo muito campo para outros profissionais quando fala que não é dele. Então, vamos lá. O enfermeiro cobrou você, técnico, para aspirar um paciente que é grave, comunique-se para a sua coordenação. Converse com o enfermeiro primeiro, tá? Se não surtir efeito, se for obrigado a fazer isso, quando você fizer, se for coagido a fazer, quando você for evoluir, quando você for registrar, quando você for fazer a sua anotação, anote, tá, que você fez a aspiração e que foi determinação do enfermeiro, tá? Foi determinação do enfermeiro. Para que você não possa passar por um problema futuro, você tenha uma defesa ali para a sua ação, tá? Faça também uma notificação, ou verbal mesmo, com a sua coordenação, explicando o motivo. Se por acaso a sua coordenação não entendeu dessa forma, mostra a ela a resolução, mostra a ela o parecer, fala só, o COFEM diz isso, o COREM diz isso. Então, não tem nem que questionar, tá? E mesmo assim não der certo, faça uma apresentação de uma denúncia. Por quê? Se por acaso acontece um problema com esse paciente grave, que não era iminente risco de morte ali, que não era um caso de emergência, e você aspirou o paciente, você vai responder isso perante o conselho, tá? Todo cuidado isso. E enfermeiros, procurem sempre velar pela sua equipe neste momento de quando fica de falar que uma coisa é de uma coisa de outra, você tem que ser o centro e ser a supervisão e a coordenação da sua equipe, ok? Dúvidas sobre isso? Coloque aqui nos comentários e vamos juntos, que tem muito mais pela frente.